Boa noite, igreja. Boa noite. Paz de Cristo. Estamos mais uma vez aqui reunidos por esse momento de louvor, por esse momento de meditação, por esse momento de comunhão. Essa semana nós estivemos falando na nosso encontro semanal, na célula, sobre comunhão e vimos como é importante a comunhão, mas ela é mais do que estar presente no mesmo lugar. Ela também fala de um mesmo pensamento, um mesmo propósito, no amor de Cristo. E eu creio que nós temos desenvolvido isso em nossa igreja, apesar desse tempo de afastamento, mas eu sinto que nós, ao mesmo tempo, estamos muito próximos, seja pelas redes sociais, por uma ligação, por uma mensagem, e nós cremos que Deus tem os seus propósitos e os seus meios. Então, nós estamos mais uma vez reunidos. Te peço para convidar seus amigos, seus parentes para estar conosco nesse momento. Compartilhe o link que você recebeu, compartilhe com seu vizinho, com aquele que você tenha talvez muito tempo que não tenha encontrado, de repente encontrou essa pessoa. Convide essa pessoa também para ela estar com a gente, amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer por esse tempo tão especial, que só possa Deus estar agindo na nossa vida, tendo liberdade no nosso coração para falar ao nosso coração, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho correto, Pai. Confiamos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. E apesar de toda a dificuldade, Senhor, apesar de toda a incerteza desse momento que vivemos, nós cremos que Tu és o nosso Deus. Continua sendo aquele que pega a nossa mão e nos ajuda a caminhar, que nos ensina, que nos mostra aquilo que devemos fazer, Pai. Porque Tu és um Pai e tem o que é melhor para nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, que só possa nos abençoar nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dos montes corre para o mar, meu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei seu amor. Cantarei.
Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Louve ao Senhor nessa noite aí onde você está, amém? Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, excelso, supremo, muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, nosso novo coração, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua. Obrigado, Senhor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana mais uma vez. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nós
faço novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso, quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Diga isso pro Senhor nessa hora, amém? Maravilhoso é poder te... Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Aleluia. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui nesse momento
Boa noite, igreja amada e querida, graça e paz. A cada dia que passa, eu fico cada vez mais convencido de que nós temos motivos de sobra para sermos gratos a Deus. Uma estatística muito triste desses últimos dias, no mundo inteiro, cerca de 3 milhões de pessoas, 3 milhões de vidas foram ceifadas. E isso só demonstra o quão frágil a vida é. E como diria minha sogra, para morrer basta estar vivo, não é? Parece redundante, sarcástico até, mas é a pura realidade. E quando nós pensamos em todas essas situações dramáticas, complicadas, difíceis, e nós podemos levantar pela manhã com saúde, com os nossos queridos familiares e amigos próximos a nós, quando nós temos o privilégio de respirar, de fazer as coisas mais rotineiras da vida. Eu me lembro de ter me encontrado com um homem na saída de uma UTI, de um hospital, se eu não me engano, lá em Curitiba. Eu estava visitando uma ovelha minha, e aí encontrei com ele, começamos a conversar um pouco, e ele falou assim: o meu pedido a Deus é muito simples, é para que a minha esposa consiga urinar. Ela estava na UTI com problemas e não conseguia urinar, e naquele momento a oração dele era essa, uma coisa que eu e você às vezes fazemos durante o dia, assim, da maneira tão rotineira, a gente já nem pensa mais, né? E tem gente orando por isso. Então, nas coisas mais simples da vida, nas coisas mais rotineiras da vida, aquela que você faz assim sem nem mesmo se dar conta da importância e do valor que ela tem. Quando você começa a parar para refletir em todas essas pequenas coisas que você tem o privilégio de fazer todos os dias, aí você percebe que você tem muitos motivos para ser grato a Deus. E de fato, nós temos muito o que agradecer a Deus, apesar de tanto sofrimento, de tanta luta, de tantas coisas que têm sobrevindo sobre o mundo inteiro nesses últimos dias. Mas o fato é que podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Em todos os sentidos. Eu não estou falando isso de uma maneira triunfalista. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você entendesse isso de uma maneira muito clara. Porque para nós que servimos a Deus, nos dizeres de um pastor muito querido da sua comunidade, ele foi acometido de uma doença grave, e a igreja, não é, orava por ele incessantemente para que Deus o curasse. E aquele homem, tomado de uma lucidez muito grande, um dia ele se dirigiu à igreja e disse: se Deus responder às orações de vocês, vocês vão ver a glória de Deus. Se Deus não responder às orações de vocês, e eu for levado à presença de Deus, eu vou ver a glória de Deus. Percebe que não tem como perder? Percebe? Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que quer seja a vida ou a morte, nós estamos com o Senhor. E nos dizeres do apóstolo Paulo, incomparavelmente melhor é estar com Deus
Então, de uma forma ou de outra, a gente sempre ganha. Isso não é triunfalismo, isso é a pura realidade da esperança da nossa fé. E é por isso que nós sempre que cultuamos a Deus juntos, eu sempre digo, olha, somos gratos a Deus por mais esse privilégio, por mais esse dia em que podemos estar juntos aqui para louvar a Deus. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas o verso 10. Mateus, capítulo 5, o verso 10. Nós temos pregado uma série de mensagens nesse Sermão do Monte, esse discurso que Jesus proferiu. E nós já estamos há algumas semanas. Hoje, na verdade, a gente completa aí a nossa 9ª semana juntos estudando esse texto. Isso porque eu preguei uma mensagem introdutória, preliminar desse Sermão do Monte. Depois começamos a analisar cada um desses versos e hoje nós estamos aí no verso de número 10, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento a respeito dela. Amém? Apenas para te lembrar de uma premissa básica. Jesus está aqui descrevendo o caráter do crente, como o crente deve ser, no âmago, na sua essência. Ele não está falando aqui de algumas características que possamos, alguns possuir, algumas outras, enfim. Ele está falando, na verdade, descrevendo que todo crente deve possuir estas características. Todo crente tem que ter na sua essência, no seu âmago, todas essas características descritas até aqui. Ok? Então você precisa lembrar-se disso. Até porque, nas outras mensagens, nós falamos de questões que são facilmente identificadas como características de alguém que compõe o seu caráter. Como, por exemplo, a pobreza de espírito, o choro, a mansidão, a fome e sede de justiça, a misericórdia, os limpos de coração, os pacificadores. Não é muito difícil você perceber cada um desses adjetivos como uma característica de alguém. Mas agora a gente tem uma palavra aqui um pouco diferente. Jesus diz assim: bem-aventurados os perseguidos. Ora, como que perseguido, alguém perseguido, e como isso pode se tornar uma característica? Parece ser alguma coisa mais exterior, alguma coisa que acontece com a pessoa do que algo que ela de fato é. Estão entendendo o raciocínio? E é aí que a gente percebe a profundidade e a beleza daquilo que Jesus quer nos revelar, quer nos dar um entendimento nessa noite. E ao ler esse verso, nós somos confrontados com esse paradoxo que ele exala, não é? Com essa coisa difícil, às vezes, de você compreender num primeiro momento. Primeiro porque, como pode ser feliz alguém que é perseguido? Esse é o primeiro paradoxo. Como assim? A pessoa é perseguida e ela é feliz? É um tipo de afirmação que nos causa estranheza, ela exala esse paradoxo que nos confunde e nos chama a atenção. Por outro lado,
como que ser perseguido, como que essa expressão remete ou diz respeito ao caráter do crente. Porque a impressão que temos é que a perseguição é algo que acontece, que alguém faz, e você é o alvo dessa perseguição. Parece que é alguma coisa que é externa, parece que não tem ligação com o caráter do crente. Mas eu quero começar aqui a resolver esse paradoxo, a desfazer essa estranheza que você tem, que eu também tive quando li esse verso pela primeira vez. Você precisa entender que a perseguição, ela acontece exatamente por causa do caráter do crente. Exatamente por causa de quem ele é. Nós já vimos nessa descrição do caráter do crente que ele é alguém completamente diferente dos demais da sociedade na qual ele está inserido, onde ele vive. Ele é completamente diferente. E é essa diferença que causa ou provoca a perseguição. É pelo fato dele ser quem ele é que ele é perseguido. Então, nós conseguimos agora desvencilhar um primeiro problema, que era como que isso ser perseguido tem relação com o caráter do crente. O crente é perseguido exatamente por quem ele é. Logo, essa perseguição que é feita por causa do caráter desse crente, ela pode ser vista como uma consequente natural do estilo de vida que essa pessoa adotou em Cristo Jesus para viver. Então a gente já percebe aqui essa primeira questão sendo resolvida. Por outro lado, essa declaração também nos faz perceber, nos dá condição de compreender a razão, não é? Nos dar um entendimento que vai desvencilhar também o paradoxo da felicidade como causa, como consequência de perseguição. Como é que um sujeito perseguido é feliz? Não é? Como é que o sujeito perseguido ele é feliz? Porque esse mesmo sujeito, transformado pelo poder de Deus, ele encontra, na presença desse Deus que lhe muda por completo a vida, ele encontra uma felicidade em Cristo e em sua nova vida em Cristo, que ele não pode conter em si mesmo. Ele acaba transbordando essa felicidade na vida daqueles com quem ele tem contato. As pessoas passam a perceber que ele se tornou alguém diferente, que algo aconteceu, que ele é de fato uma pessoa mudada e transformada, e ele está extremamente feliz por causa disso. E é na manifestação dessa sua nova vida em Cristo que esse sujeito passa a ser perseguido. E aqui eu queria te chamar a atenção para uma coisa que me fez muito bem de entender. Nada pode causar tanta perseguição, tanta incompreensão, tanta intolerância, tanta violência, do que o desejo de destruir aquilo que é incompreensivelmente diferente. E, ao mesmo tempo, aquilo que é extremamente desejado, mas inalcançável por aqueles que desejam isso. Quando você assiste qualquer novela, pode ser qualquer uma, brasileira, mexicana, não interessa, você percebe que quando há um casal ou uma família, um núcleo que possui
felicidade, eles sempre são invejados por alguém que está fazendo de tudo para destruir. É assim que funciona. A pessoa não tem aquela felicidade. Ela não tem aquele relacionamento, ela não desfruta daquele amor. E aí, então, por ela não ter isso, ainda que seja algo que ela deseja, ela faz de tudo para destruir aqueles que assim têm, para que todos fiquem na miséria como ela está. E é interessante de perceber isso aqui, porque é exatamente por conta dessa felicidade obtida em Cristo Jesus, no relacionamento com Ele, que o crente é alvo de perseguição, de incompreensão, de intolerância, de violência, é alvo do desejo de destruir aquilo que ele tem em Cristo. Porque as pessoas almejam esse tipo de paz, mas elas jamais a terão, exceto por meio de Cristo. E é isso que gera essa incompreensão. Então, o sujeito, quando ele é perseguido, ele é feliz, não é por causa da perseguição, mas ele é feliz porque ele pertence a Deus, porque ele pertence ao reino de Deus, e essa perseguição apenas confirma que a sua felicidade é devida, a sua felicidade e o seu pertencimento ao reino são verdades insofismáveis. São verdades que não podem ser alteradas, deturpadas de maneira alguma. E aí você vê que esse sujeito que é perseguido, ele é, segundo nos diz os versos anteriores, ele é pacificador. Não é um cara encrenqueiro, não é um cara que está arrumando confusão, não é alguém belicoso, alguém que gera crises, não, ele é pacificador. Diz o verso que antecede que esse sujeito é misericordioso. Ele é aquele que não dá à pessoa o que ela merece. Ou seja, ele não paga o mal que recebe com o mal, ele paga o mal com o bem. Ele é misericordioso. Ele é capaz de dar uma nova chance, um novo momento para aquela pessoa. E é esse sujeito misericordioso que está sendo perseguido. Esse sujeito que está sendo perseguido, ainda diz o texto, o verso anterior, que ele tem fome e sede de justiça. Ele é um camarada que quer ver a justiça que acontece na sua vida, que o liberta do pecado, a justiça de Deus. Ele quer ver essa justiça também sendo executada na vida dos demais. Ele não está desejoso de que ninguém vá para o inferno, de que ninguém se dê mal, de que ninguém morra. E esse sujeito, com fome e sede de justiça, é que está sendo perseguido. Esse sujeito que é manso porque ele está despido do seu orgulho, da sua arrogância, da sua necessidade de se defender, de fazer valer os seus direitos. Ele é manso. Esse sujeito ele está sendo perseguido porque é manso, porque ele é capaz de chorar pela miséria do seu próprio pecado, pelo pecado daqueles com quem ele convive. Ele é perseguido porque ele chora, porque ele tem lágrimas no rosto. Ele é perseguido porque reconhece a sua pobreza de espírito. Ele reconhece que nada ele tem para oferecer a Deus a fim de resolver o problema que o seu próprio pecado lhe causa. É esse sujeito que está sendo perseguido, e é esse sujeito que Jesus afirma em cada um desses versos, em cada uma dessas afirmações que Jesus faz a respeito do caráter do crente. Jesus começa com a seguinte expressão: felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram. Felizes são os mansos, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os que têm um coração limpo, felizes são
os que são pacificadores, e assim sucessivamente. Ele declara que essas pessoas são felizes, porque elas foram transformadas na presença desse Deus e desfrutam de uma alegria, de uma paz, que não há nada nesse mundo que possa tirar isso delas. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele faz uma afirmação categórica: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é a fome, não é a nudez, não é a espada, não é a altura, não é a profundidade, não é a largura, não é principados, potestades. Não há nada nesse mundo capaz de nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. E é essa a razão que torna essas pessoas felizes, ainda que sejam incompreendidas e perseguidas. Agora, queridos, eu gostaria de caminhar um pouquinho mais com vocês. Porque aqui está dizendo que felizes são os perseguidos, mas os perseguidos por causa da justiça. A razão da perseguição deles é a justiça. Já que o fruto que o crente colhe em função de ser quem ele é em Cristo é a perseguição, nós precisamos entender o que significa, de fato, ser perseguido por causa da justiça. E eu queria, assim, de uma maneira ainda preliminar, abordar essa questão da seguinte forma. Primeiro eu quero falar que ser perseguido por causa da justiça não é, ou seja, o que não é ser perseguido por causa da justiça, exatamente para que você não confunda uma coisa com a outra. Se o texto fala que somos perseguidos por causa da justiça, então, logo, não é uma perseguição por causa de um comportamento belicoso, agressivo e insensato. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem muita gente que é perseguida porque ela tem um comportamento agressivo, porque ela tem um comportamento insensato, porque ela é uma pessoa que causa contenda, que causa confusão o tempo inteiro. E aí, quando ela sofre perseguição, ela não está sendo perseguida por causa da justiça, ela está sendo perseguida por causa do seu próprio comportamento. Existem perseguições que eu e você causamos para nós mesmos. E elas não estão enquadradas dentro daquilo que Jesus está dizendo aqui. Não é? Feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça, e não porque ele é uma pessoa insensata, não porque ele é uma pessoa encrenqueira, não porque ele é uma pessoa agressiva. Entende? Também eu queria que você observasse que tampouco ser perseguido, tampouco significa ser perseguido por conta de fanatismo e zelo extremado. Tem gente que se comporta de maneira fanática e com um zelo religioso fora dos limites. E essa pessoa, quando ela age desta maneira, ela provoca problemas. Então, ser perseguido por causa da justiça não é você ser perseguido porque você é fanático. Não é você ser perseguido porque você é um extremista. Não é? Aqui pelo Rio de Janeiro, tem algumas igrejas aí que obrigam só as mulheres, eu não sei por que isso. Também não tenho curiosidade para saber, sinceramente. Mas obrigam as mulheres a andar com um vestido de pano de saco. Literalmente, sabe esse saco de farinha? Né? É daquele tipo ali, um vestidão assim. Aí eu fico olhando assim, a mulher anda com aquilo na rua, não é só para ir no culto, não. É o tempo todo. Aí,
Eu estou falando de um aspecto externo. Você imagina o que pode advir disto, né? Aí o pessoal começa a caçoar na rua, começa, né? Ah, estão me perseguindo por causa do nome de Jesus. Não, você está andando vestido ridiculamente. Não é por causa da justiça, não. É por causa de ser ridículo. Só isso. Só isso. Então, não tem a ver com isso. Estão entendendo? Não tem a ver com isso. Essas são manifestações de uma religiosidade que provoca reações negativas e jamais podem ser enquadradas dentro do que Jesus está ensinando para nós aqui. Mais uma coisa, também não quer dizer perseguição por causa da defesa de uma causa ou por razões político-religiosas. Aqui a gente precisa tomar um certo cuidado. Jesus foi categórico quando ele disse que nós somos perseguidos por causa da justiça e não por causa da defesa de uma causa. Mas, às vezes, o que eu estou querendo dizer antes de explicar essa questão? O que eu quero dizer com a defesa de uma causa? Por exemplo, você defendeu um tipo de justiça social aos pobres, aos menos favorecidos. Essa é uma causa. E isso pode implicar algumas vezes, não em todos os casos, mas em algumas circunstâncias, isso pode provocar uma perseguição, especialmente quando você começa a defender a causa de alguns grupos minoritários. Isso pode gerar um tipo de perseguição. E note que o que Jesus está falando de ser perseguido por causa da justiça, e já já você vai entender que justiça é essa, não é necessariamente você ser perseguido por causa de uma causa. Embora algumas vezes, em alguns momentos, é possível dessas duas questões se entrelaçarem em uma mesma situação. É possível. Mas ainda que isso seja possível, seja compreensível, o que Jesus diz que felizes são os que são perseguidos por conta da justiça, e não os que são perseguidos por conta de uma causa, seja ela nobre o quão ela for. Agora, também preciso dizer para vocês que uma questão não exclui necessariamente a outra, no sentido de que não seja alguma coisa digna, uma causa dessa não seja algo com o que nós devamos nos envolver. Não estou dizendo isso. Nós sempre precisamos olhar para os pobres, a Bíblia nos ensina, o Evangelho de Jesus nos ensina a defender o injustiçado, essa coisa toda. Essas são causas que fazem parte da nossa natureza, mas eu preciso traçar uma linha divisória aqui para que uma coisa não seja confundida com a outra. Até porque existem pessoas que defendem essas causas e não são de Cristo. Elas não têm nenhum relacionamento com Deus e defendem essas causas e sofrem perseguição por isso. É por essa razão que elas não necessariamente se enquadram, e eu preciso traçar essa linha que diferencia uma coisa da outra. Ok? Isso na questão das causas. Outra questão aqui é razões político-religiosas. E aqui nós temos mais uma questão aqui que precisa de ter um cuidado para se dividir uma coisa da outra, especialmente em tempos em que há uma tendência, há uma busca de se misturar religião com política. Onde há uma tentação da igreja transformar o seu discurso num projeto de poder político, dela ceder a esse tipo de tentação. E aí ela pode, obviamente, chamar uma oposição acima de si mesma, não é? Mas isso não tem a ver com o que o Jesus está ensinando aqui sobre ser perseguido por causa da justiça. A gente precisa também entender isso.
Eu entendo que religião e Estado devem ser duas coisas distintas. Eu entendo que a Igreja de Jesus Cristo, como nos ensina o Evangelho do Senhor, ela deve ser algo completamente distinto do Estado da política. Ela não deve ingressar num projeto político de poder. Mas isso não significa que essa igreja vai ser isenta de abordar assuntos na sociedade, até porque ela tem a sua voz profética para denunciar os desmandos. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. E eu quero finalizar dizendo que ser perseguido por causa da justiça também não é você ser perseguido porque você é uma pessoa boa e abnegada, porque você gosta de ajudar os outros. Se bem que a sociedade aí fora até vai louvar um tipo de atitude como essa. Talvez algumas pessoas dentro do próprio âmbito religioso, talvez sejam essas que se levantem contra esse tipo de coisa. Nós temos um projeto aqui na igreja, ele está suspenso, assim como as atividades presenciais da igreja, por conta da pandemia, que é o projeto Pedra Viva. E a ideia do Pedra Viva é alcançar pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão vivendo na rua e com vício de drogas. A gente alcança essas pessoas através de um trabalho oferecendo alimentação, a gente conversa com elas, apresentamos o Evangelho para elas, e aquelas que manifestam o desejo, elas são encaminhadas para instituições que vão promover ali a sua desintoxicação, a sua ressocialização, com as quais nós já temos parceria, é um projeto bem estruturado. Mas eu já ouvi de pessoas dizendo, isso aí é dar comida para vagabundo, isso aí é alimentar criminoso, isso aí é errado. Não é? Tanto de dentro da igreja quanto de fora, né? Tanto do meio religioso quanto de fora. Me lembro que quando nós chegamos lá, aqui em Benfica, para alcançar ali aquelas pessoas, tinha dado uma confusão por causa de um cachorro que tinha desaparecido, e eu acho que um dos meninos lá tinha vendido o cachorro, e estava aquela confusão, e os próprios moradores estavam nos hostilizando, porque a gente estava, de certo sentido, ajudando aquelas pessoas e até fazê-los entender que nós não estamos patrocinando aquele estilo de vida, muito pelo contrário, a gente quer que elas mudem de vida. Não é? Então tem uma distinção aí. Mas não é desse tipo de perseguição também que Jesus está falando aqui. Ok? Você já entendeu, então, que ser perseguido por causa da justiça não é nenhuma dessas coisas. Agora, o que é, então, de fato, ser perseguido por causa da justiça? Não é? Para você entender isso, a gente precisa voltar alguns versos aqui, rapidamente. O verso 6, nós estamos lá no 10, a gente tem que voltar para o 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então você precisa voltar comigo lá para você entender. Porque é a respeito daquela justiça que Jesus está falando. E que justiça que é essa? Que leva uma pessoa a ter fome e sede dessa justiça, a desejar profundamente ser saciada do seu desejo. Que justiça é essa? É a justiça de Deus que se cumpre na vida dessa pessoa, que percebeu a sua pobreza, que percebeu a sua miséria de pecado, e de uma pessoa que está deslumbrada com a presença de Deus, de uma pessoa que está desejosa de se relacionar com Deus, de uma pessoa que anseia por esse Deus com tudo o que ela tem, mas ela encontra diante de si a barreira do pecado que a separa de Deus. E ela, no seu desespero, na sua fome, na sua sede, ela está quase que morrendo de inanição, de tanto desejo que ela tem de Deus, e ela se depara com essa barreira. Então a justiça de Deus em Cristo Jesus se manifesta e remove aquela barreira do pecado, reconciliando essa pessoa com Deus, perdoando todos os seus pecados, tornando ela novamente
apta a se relacionar com Ele, mas agora como filha, como filho de Deus. É dessa justiça que nós estamos falando. Essa justiça que torna o sujeito uma nova criatura. Essa justiça que restabelece o relacionamento desse sujeito com Deus. E aí, no caso da bem-aventurança de ser perseguido por causa da justiça, é essa justiça de Deus que transforma o homem, que é a razão de sua perseguição. Afinal, essa justiça de Deus torna essa pessoa completamente diferente dos demais. Na verdade, essa justiça de Deus torna essa pessoa um pequeno Cristo. Ela passa a se parecer tanto com Cristo que ela é chamada de cristão, que significa exatamente isso, um pequeno Cristo. E quando ela se torna alguém parecido com Jesus, aí então ela é perseguida. Olha o que nos diz aqui as palavras do próprio Jesus. Ele faz uma afirmação tão contundente, tão reveladora. Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aqui a gente percebe a essência do que é ser perseguido por causa da justiça. Somos perseguidos porque nos tornamos como Jesus. Tão diferentes, radicalmente diferentes. E não é porque vestimos um pano de saco. É porque somos limpos de coração. É porque somos mansos. É porque somos misericordiosos. É porque somos pacificadores. É porque choramos pela miséria da nossa vida e da vida dos demais. É porque somos misericordiosos. É porque reconhecemos a nossa pobreza de espírito e não tem nada que possa agredir mais pessoas que vivem da sua soberba, da sua arrogância, da sua sede de poder para poder subjugar os demais. Quando vêm pessoas como essas descritas aqui pelo próprio Jesus, elas se sentem confrontadas, elas se sentem agredidas, elas se sentem ofendidas. E aí então o sujeito é perseguido. Agora, tem um outro texto interessante que eu queria também ler aqui, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o verso 12. Olha o que Paulo diz. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É uma afirmação tão contundente que não deixa espaço de manobra, não deixa espaço para especulação. Quem vive piedosamente em Cristo é perseguido. E aí aqui, queridos, abre um espaço apenas para inferir uma questão. A gente já percebeu, eu já mencionei isso meio que de uma maneira ainda muito resumida, mas é preciso perceber que a fonte dessas perseguições, na sua maioria, não são de fontes externas, de pessoas incrédulas que perseguem os crentes.
embora isso exista em muitos contextos, em muitos países, onde a presença do Evangelho de Jesus é fraca, e aqueles que vão ali pregar são perseguidos, são até presos, não é? Nós tivemos aí há alguns anos um missionário que foi preso na Turquia, acusado de terrorismo, e o cara estava lá pregando Jesus, gente. O cara é pacificador, não é terrorista, não. E ficou preso lá quase 2 anos. Graças a Deus foi liberto depois desse período, mas olha todo o problema e o trauma gerado sobre ele. Isso é uma forma de perseguição. Mas existe uma outra forma de perseguição que nós precisamos notar aqui, que ela é promovida pelos religiosos, ela é promovida dentro da igreja. Jesus foi perseguido pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, pelos os mestres da lei de sua época. Foram esses, exatamente esses, que armaram para prendê-lo, que levantaram falso testemunho contra ele para poder condená-lo. Foram esses que ficaram gritando lá para Pilatos, né, crucifica esse aí e solta Barrabás, solta o homicida e crucifica esse homem. Foram estes. E a gente precisa perceber essa fonte. Até porque, de acordo com as palavras de Paulo, quem vive piedosamente em Cristo será perseguido. E é perseguido muitas vezes por esses que ocupam bancos de igreja, né, têm cargos de liderança, por esses que desfrutam de prestígio dentro de muitas igrejas, por esses que vivem de maneira confortável, que não têm noção do que é perseguição. Na verdade, só de ouvir uma mensagem dessa já tem vontade de bater no pastor, porque o cara, eu não quero perseguição, pelo amor de Deus, que isso, eu não quero isso não. Lamento informar, se você não quer isso, se você rejeita isso, é porque você não vive piedosamente em Cristo, porque quem vive piedosamente em Cristo vai sofrer esse tipo de coisa. E vale a pena lembrar que eu não estou falando de perseguição que você arruma para você mesmo, né? Eu estou falando de perseguição por causa da justiça de Cristo executada em Cristo Jesus na sua vida. É disso que estamos falando, essa justiça de Deus executada em Cristo, operada na sua vida, que faz de você uma nova criatura. É dessa justiça que falamos. E aí, queridos, essas pessoas perseguiram a Jesus e aos seus discípulos apenas porque eles eram muito diferentes delas. Os seus estilos de vida, o estilo de vida de Jesus e dos discípulos confrontava aquela gente, fazia com que eles se sentissem condenados. E quando eles comparavam a retidão deles com a retidão dos discípulos de Cristo, então eles se enraiveciam. Gente, é só ler lá em Atos dos Apóstolos ali, quando Estevão foi apedrejado. Estevão pregou a palavra com ousadia. Levaram ele diante dos líderes lá, e aquela turma estava cheia de ódio, de ira, enraivecidos, e olhavam para a cara de Estevão e ele tinha uma cara de anjo. O cara está numa paz tão grande que ele tinha um rosto, uma feição, uma expressão de anjo. E aí ele ainda prega, fala, e aquelas pessoas se enraivecem de tal maneira que levam ele para fora da cidade, pegam em pedras para matá-lo. E não obstante toda essa ira, todo esse ódio, essa animosidade sem aparente razão, porque Estevão não lhes causou mal, apenas tinha autoridade, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e ele pregava com autoridade, e aquilo mexia na alma daquela gente que não queria mudar.
E quando confrontados com a verdade e com a realidade de seus corações, que eles não queriam mudar, eles se enraiveciam e atacavam. E ainda para torná-los mais miseráveis ainda, enquanto o apedrejavam, ele dizia: Senhor, perdoa essa gente, porque eles não têm noção, eles não sabem o que fazem. Não impute a eles esse pecado. Um homem tão cheio de Deus, que ainda que estivesse sofrendo uma violência horrorosa, ele ainda era capaz de perdoar. Porque esse é o crente. É esse tipo de reação que ele gera nas pessoas. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte: quais as implicações de ser perseguido por causa da justiça? O que isso implica na minha e na sua vida? Em primeiro lugar, a perseguição por causa da justiça, ela vai mudar o conceito que nós temos de Jesus, ao nos revelar o próprio caráter dele. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, na cabeça de muita gente, Jesus deveria ser o tipo de pessoa que é aplaudida pela multidão. Ele deveria ser o tipo de pessoa que é aceita, que é benquista pela multidão. Muitos são levados a pensar desta maneira. Mas se assim o fazem, estão redondamente enganados. Porque o estilo de vida de Jesus provocava nas pessoas reações as mais diversas. Muitos quiseram apedrejá-lo. Quantas vezes Jesus não pregou? E a turma se enfureceu e queriam pegar em pedras, outra vez queriam jogar ele de um penhasco para baixo. Exatamente porque ele abriu a palavra e pregou. Então você precisa ter um entendimento diferente. Muitos queriam apedrejá-lo, o odiavam a todo custo, a ponto de clamar pela sua crucificação e pela soltura do Barrabás. Então, quando a tua visão a respeito de Cristo muda e você entende o que o Evangelho de João está dizendo, né? Que o próprio Jesus disse assim: olha, se perseguiram vocês, aliás, se o mundo odeia vocês, ele primeiro odiou a mim. E se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Jesus está mostrando claramente a realidade que muitos querem negar. E qual é a consequência de ter uma visão distorcida a respeito de Jesus? É porque você acaba criando uma imagem deturpada de Jesus, um simulacro de divindade, alguma coisa que parece, mas não é. Mas que, em essência, essa atitude de deturpar quem Jesus é, na essência, ela descreve alguém que é muito mais parecido com o diabo do que com o próprio Deus. E na tentativa que muitos fazem de diluir Jesus, de adaptar Jesus ao conceito da maioria, da sociedade que opina, que acha que o que é certo, o que é errado, o que acontece? Esse Jesus é completamente esvaziado do seu verdadeiro sentido. Tem muita gente querendo diluir a pessoa de Cristo para que ele se torne mais palatável. Na verdade, esse foi um erro que até mesmo os próprios discípulos chegaram a cometer, né? Quando Jesus fez um discurso mais contundente, os discípulos, poxa, os fariseus, os escribas estão meio escandalizados com isso aí, pega leve. E Jesus falou: a gente não precisa dessa gente, não. Tem muita gente tentando diluir Jesus para que ele seja mais aceitável, mas olha, é exatamente quem ele é que atrai.
Ele na sua integralidade do seu caráter, é isso que nos faz ser pessoas que têm fome e sede dessa justiça, porque nós anelamos esse Deus. Então esse teu conhecimento, a mudança desse teu entendimento a respeito de Jesus vai te livrar desse evangelho diluído, desse Cristo diluído que assume a forma que as pessoas querem dar a Ele, para que você enxergue a beleza de quem Ele de fato é, e isso desperte em você ainda mais fome e sede de justiça. Segunda coisa, a perseguição por causa da justiça, ela vai te tornar mais parecido com Cristo. Você vai assumir a sua identidade. E você vai aceitar um estilo de vida, uma forma de viver que glorifique o nome de Deus. Se não temos sido perseguidos, é preciso rever a nossa relação com Cristo. Porque Ele mesmo afirmou que se o mundo o odeia, também vai nos odiar. Se Ele foi perseguido, também seremos, mas também se ouviram as palavras dEle, também ouvirão a nossa. Amém? Então você não precisa ter medo de ser parecido com Cristo. Na verdade, esse deve ser o alvo da sua vida, o desejo mais profundo da sua alma. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 26. Olha o que diz lá. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Tem gente que, ao invés de buscar viver o seu caráter em Cristo, de ser parecido com Cristo, ainda que isso resulte em perseguição, em incompreensão, em violência, em deboche, em um monte de coisas, se a pessoa não busca se tornar parecida com Cristo, então ela vai buscar o louvor dos homens, ela vai querer que as pessoas a elogiem, ela vai querer que as pessoas batam palma para ela vai desejar ter o louvor dos homens. E o próprio Cristo está dizendo, ai de vós, quando todos vos louvarem. Porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Só recebe louvor dos homens o falso profeta. Aquele que diz o que as pessoas querem ouvir de acordo com o interesse delas e dele, porque ele lucra. Não é? Ele lucra. Então você precisa entender isso. Se estamos em busca de louvor e aceitação dos homens, não entendemos ainda o Evangelho, queridos. Se evitamos perseguições através da incorporação de atitudes que sejam aceitas e louvadas pelos homens, significa que nós nada temos com Cristo e não somos cidadãos dos céus. Mais uma vez preciso lembrar, não vai arrumar problema para você sendo insensato, sendo agressivo, né? Porque já expliquei isso, não vou explicar de novo, mas é sempre bom, né, voltar lá no ponto, porque tem gente, eu preciso arrumar uma perseguição, aí vai, não é para justificar. Eu estou dizendo que você é perseguido por conta do caráter que você tem em Cristo, porque você é parecido com Ele. Não é você ser perseguido porque você é idiota, não é você ser perseguido porque você é insensato, porque você não é prudente, não é nada disso. Estou falando de ser perseguido porque você se parece com Cristo. E isso pode irritar pessoas. Somente alguém que é nascido de novo pode se tornar um crente autêntico. Ninguém se torna semelhante a Cristo se não for por Ele mesmo transformado. Caso contrário, sempre seremos amigos do mundo e inimigos de Deus. Ainda que sejamos membros de igreja.
Tem muito membro de igreja que é amigo do mundo e inimigo de Deus. É fato. Agora eu quero terminar com uma frase do Dr. Martin Lloyd-Jones. Olha o que ele disse, abre aspas. Se você tão somente tentar imitar a Cristo, então o mundo haverá de elogiá-lo. Por outro lado, se você procurar tornar-se como Cristo, então o mundo te odiará. Fecha aspas. Dr. Martin Lloyd-Jones. Se você só tentar imitar, o mundo vai até bater palma para você, mas se você se tornar como Cristo, o mundo vai te odiar. Você pode ter certeza disso. Felizes são os que são perseguidos por causa da justiça. Dessa justiça que eles têm fome e sede, que eles anelam ser saciados. Essa justiça de Deus que os torna nova criatura. E a minha oração é para que você experimente isso na tua vida. Que você experimente a felicidade de ser perseguido apenas porque você é parecido com Cristo. Apenas porque você ama a Deus. Apenas porque você vive de maneira que nada pode mudar e alterar a tua relação com Deus. E eu queria que nós vamos orar. O Ministério de Louvor pode chegar para cá. Nós vamos orar agora. Eu queria orar pela tua vida, para que essas palavras se tornem verdade em você. E antes de orar, eu queria te fazer essa pergunta. Você está procurando imitar a Cristo, apenas tentando se parecer com Ele, ou o alvo da sua vida é se tornar como Cristo? Tem uma grande diferença aí. E a diferença é que se você só tenta ser algo que você não é, você é apenas um religioso. E aí talvez essa seja a explicação pela qual você não experimenta nenhum tipo de perseguição. Mas se você se tornou como Cristo, se esse caráter, essas descrições do caráter do crente, elas passam a fazer parte da sua vida, então você vai sofrer incompreensão, injustiça, violência, perseguição, questionamento, chacota. Vão tentar demover você disso, vão dizer que você virou Zé Bíblia, vão dizer que você está maluco, vão dizer que você está querendo dar o teu dinheiro para o pastor, vão falar um monte de asneira, um monte de besteira. Vão dizer que você está perdendo o seu tempo. Você é jovem, você tem tanta coisa pela frente, você podia curtir tanta coisa, você podia experimentar tanta coisa, Vão tentar te demover o tempo todo. É assim que essas perseguições se manifestam. E às vezes elas tomam contornos ainda mais sérios, porque você está num ambiente de trabalho, a turma quer fazer lá uma corrupção, quer fazer um desvio, um descaminho, quer roubar, quer sei lá o quê, e você não faz isso porque, não é apenas porque você é um cidadão de bem, não é? Porque ainda vão argumentar, olha, ninguém está vendo, não tem como descobrir, isso aqui ninguém vai pegar, não adianta, você vai se dar muito bem. E você não faz isso porque você é nascido de novo. E aí podem tentar armar para você, como fizeram com Daniel. O cara não fez mal nenhum para ninguém, mas mesmo assim armaram um esquema, Fizeram uma lei lá e acabaram jogando ele na cova dos leões.
mas Deus o guardou. Se você apenas tenta ser algo que você não é, você é um religioso. Mas se você se torna como Cristo, um pequeno Cristo, se você é nascido de novo, se você tem essas expressões, essas marcas do caráter de um crente na sua vida, então você pode dizer que você é feliz, ainda que você seja perseguido. E não há nada que pode apagar a alegria, a felicidade de alguém que é completamente transformado. Nós vamos orar agora. E já já a gente vai substituir aí a bateria da câmera, porque ela terminou agora. Mas fique conosco. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nessa hora e te pedir, ó Deus, que o Senhor visite a vida de cada pessoa que está conosco nessa hora. Oramos, Pai, para que o Senhor toque de maneira poderosa nestas vidas, produzindo nelas o fruto desse Espírito que nós temos ministrado aqui nesses dias, Pai. No nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que de uma maneira poderosa o Senhor toque em cada pessoa aqui e que faça uma grande diferença em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos por tudo, ó Pai. Amém e amém. Nós vamos agora, queridos, já voltou a imagem, nós vamos agora ter o nosso momento de adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto nós louvamos juntos agora, você tem a oportunidade de fazer a tua contribuição. Não se esqueça que nós estamos em plena campanha, não é, para levantar mais cestas básicas. Nós temos já 13 e esse número está aumentando, a demanda está aumentando. O ano passado nós chegamos a 35 e nós precisamos, de fato, apoiar as famílias que estão carentes, que estão precisando, e eu conto com a tua ajuda para isso. Amém? Vamos louvar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Deus, preciso do teu
Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso na Tua presença, por essa palavra que nos encoraja, que nos desafia, por essa palavra que nos chama a viver uma vida autêntica em Cristo Jesus. Obrigado também, Senhor, por todas essas contribuições que foram apresentadas agora. Obrigado porque o Senhor até aqui tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Obrigado, Senhor, porque nada nos tem faltado. E também o Senhor nos tem permitido não deixar faltar nada para aqueles que nos procuram, para aqueles que estão carentes. Eu oro, Pai, para que essa ação social na igreja cresça cada vez mais e que mais e mais famílias sejam abençoadas através da generosidade dos teus filhos e filhas que aqui se encontram. Abençoa cada um deles, Pai. Cuida da vida de cada um deles. Oramos por todos aqueles que estão nesse momento aflitos, ó Deus, ou enlutados por conta de parentes que estão doentes ou já partiram. Pedimos que o Teu Espírito esteja consolando esses corações, ministrando nessas vidas de maneira poderosa, para que em Teu nome eles sejam guardados, sejam consolados, sejam curados e restaurados. É assim, Pai, que nós oramos, agradecidos no nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, nós temos durante a semana as nossas células, que nós chamamos de Conectas. São grupos pequenos que se reúnem, estamos fazendo virtualmente. Eu quero encorajar você a se tornar parte de um dos nossos Conectas. Eles têm sido muito abençoadores, têm trazido muito crescimento, têm estimulado a comunhão. Até outras coisas interessantes têm partido aí dos Conectas. Ações práticas têm sido estimuladas e promovidas através dos Conectas. O Conecta da nossa irmã Arlete está aí, fazendo quentinhas que são distribuídas aí aos domingos para moradores de rua. É uma coisa que surgiu já com os próprios participantes ali do grupo. Então é sempre muito bom, esses encontros que promovem a comunhão, o crescimento e também o serviço, para a glória de Deus. Então faça parte aí de um dos nossos Conectas. Se você ainda não é parte, mas gostaria de estar conosco, deixa aí o seu contato no chat, aí no WhatsApp aí da igreja também pode ser. Tem esse número aí, é um número fixo, mas é o WhatsApp empresarial, você pode mandar, não tem problema, a gente vai receber. Você pode mandar pelo WhatsApp ou no chat aí agora mesmo do YouTube, e a gente vai poder então incluir você em algum desses grupos, tá certo? Domingo às 10 horas da manhã nós temos a nossa escola bíblica, que também está sendo feita online, e o culto à noite às 19 horas, e eu espero contar com todos vocês. Peço que você se inscreva no canal aí da igreja no YouTube. Toda vez que você assistir um culto nosso, deixa lá o teu gostei, que é aquele joinha, porque isso faz com que o YouTube entenda que aquele conteúdo é importante e ele começa a disponibilizar isso para mais pessoas. Compartilhe o link dos nossos cultos com seus amigos, com seus familiares. Assim é uma forma da gente estender essa palavra para um número maior de pessoas. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê bênção a cada dia e que você desfrute mais e mais da presença dele. Essa é a minha oração pela sua vida. Vamos encerrar esse momento com a bênção apostólica. Pai, obrigado por esse culto. E nós oramos assim, certos de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo e o poder do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém e amém. Dê um abraço gostoso quem está aí perto de você, porque em casa aí você pode, E aí a gente se vê durante a semana. Fique com Deus. Reina sobre mim.